Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como calcular os 12 Bhava Arudas dentro do seu mapa astral. Um outro nome para Bhava Arudas é Bhava Padas. Então, nessa aula eu vou especificamente ensinar vocês a como calcular os Arudas de cada uma das 12 casas do seu horóscopo. Se você está caindo de paraquedas pela primeira vez numa aula sobre Arudas e Padas, eu recomendo que você primeiramente assista ao meu vídeo introdutório em que eu explico o que é o Aruda Lagna. Porque aquele vídeo ele dá uma boa base para você acompanhar o que eu vou apresentar aqui nessa aula, tá certo? Então, Arudas e Padas são temas que são muito frequentes dentro da astrologia Jaimini. Principalmente dentro da astrologia Jaimini. Dentro do Padesha Sutras, o Jaimini dá inclusive 12 Aruda Padas, ou 12 Bhava Arudas. Então, dentro da astrologia Parashari, especificamente dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, o Parashara também comenta sobre os Arudas e os Padas. E ele dá algumas regras sobre como aplicar os Arudas e os Padas. Então eu vou utilizar basicamente esses dois importantes tratados de astrologia para ser a referência para essa aula. Então, o que significa Bhava? Bhava significa literalmente casa astrológica. Então, como vocês estão vendo aqui na lousa, nós temos um mapa com o design do sul da Índia regular. Isso significa que ele é lido, como eu coloquei aqui na seta, em sentido horário. Por isso que ele se chama regular. Ele é lido em sentido positivo, no sentido do relógio, no sentido dos devas hindus, dos adityas. Então nós temos aqui cada um dos 12 quadradinhos que representa as 12 casas do nosso horóscopo. Então, 12 casas podem ser chamadas de 12 bhavas. É isso que bhava literalmente significa. Aruda significa algo que se exalta, algo que se sobrepõe, algo que é superior, algo que se salienta, que se destaca na multidão. Então, eu dei na minha aula introdutória sobre o Aruda Lagna o exemplo de uma cadeia de montanhas. Então, você olha na linha do horizonte, você repara que quase todas as montanhas elas estão mais ou menos na mesma altura, mas tem uma montanha que ela é bem mais alta do que as outras. Então, ela se destaca das outras montanhas por ela ser mais alta. Então, a ideia do Aruda significa algo que se exalta. Algumas traduções um pouco mais superficiais vão dizer que Aruda significa imagem pública, que significa o carisma que a gente projeta lá fora, a ilusão, o charme ou o glamour que a gente projeta lá fora, mas que não seria real, que seria maia, que seria ilusório. Como a gente consegue iludir as outras pessoas com algo que a gente não é de fato. Eu particularmente não concordo com essa tradução sobre Aruda, porque se você buscar a tradução literal para a palavra Aruda, ela não tem nada a ver com uma ilusão que a gente constrói para o público. Não tem nada a ver com isso. E dentro do Jaimini Upadesha Sutras, em nenhum momento Jaimini fala sobre isso, que é uma ilusão, que é uma imagem mentirosa que a gente passa lá fora para o público. Não. Também em Parashara não se fala disso. Se fala, na verdade, de uma imagem exaltada. Então, o Aruda é como se fosse a quantidade de recursos que a gente tem
sejam recursos financeiros, recursos intelectuais. Então, quando a gente reúne todos aqueles recursos, a gente constrói um projeto social para servir a sociedade, para fazer a sociedade melhor com esse projeto. Então, não significa uma ilusão, significa um projeto que você quer construir para a sociedade, para fazer o mundo melhor. Então, como a sociedade recebe aquele projeto, é o que vai dizer se ele vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Então, o impacto social que a gente causa com esse projeto. Então, pode ser o Arruda, pode ser também interpretado como um impacto mais longevo que a gente causa na sociedade dentro dessa encarnação. Então, a ideia de Maia seria, ao meu ver, porque essa encarnação ela é apenas uma fração da nossa alma, da nossa diva que é eterna. A alma nunca morre, mas ela encarna e essa encarnação ela é finita. Então, o nosso Arruda, ele dura no tempo de vida dessa encarnação, por isso que ele é finito, porque esse mundo ele é ilusório, ele é Maia. Então, é Maia mais nesse sentido, porque ele é finito. É um impacto finito que a gente vai deixar nessa vida. E não porque é uma imagem ilusória, ou falsa, ou um charme, ou um glamour, ou uma coisa que a gente está fazendo para hipnotizar as pessoas, para ludibriá-las. Não significa isso, tá certo? Então o sentido de Maia é mais porque a encarnação é finita, tá certo? E Pada significa pé. Então assim, é uma rocha que firma as coisas, que dá a sustentação para os nossos projetos. Que é uma outra palavra que é usada como sinônimo de Arruda, porque significa algo que firma os nossos projetos no mundo, tá certo? Então, o Jaimini dá dentro do Sutra o nome para os 12 Arrudas, das 12 casas. Então, aqui nós temos o ascendente em Câncer. Então, no mapa com o design do sul da Índia, são os signos que são fixos e são as casas que se movem de acordo com o ascendente, que também se move. Então, a casa 1, o Arruda da casa 1, ele é chamado de Arruda Lagna, ou de Lagna Pada. O Arruda da casa 2 é chamado de Dana Pada, porque Dana significa fortuna. O Arruda da casa 3 é chamado de Bratrupada, porque Brato significa irmão. Então, o que o Jaimini está querendo dizer com isso? É que todas as 12 casas do nosso horóscopo terão uma expressão superior, terão uma oportunidade de se alçar para a sociedade, de serem vistas socialmente. Então, dando continuidade, o Arruda da casa 4 é chamado de Matrupada. Matru significa mãe. O Arruda da 5 é chamado de Putrapada. Putra significa filho. E um outro nome para o Arruda da 5 é Mantrapada. O Arruda da casa 6 é chamado de Shatrupada, que significa... Shatru significa inimigos, empecilhos. O Arruda da casa 7 é chamado de Darapada, ou de Yuvati Pada. Dara significa cônjuge. Yuvati significa intercurso sexual. O Arruda da casa 8 é chamado de Handrapada. Handra significa fraqueza. O Arruda da casa 9 é chamado de Pitrupada. Pitru significa pai.
Um outro nome para o Aruda da casa 9 é Dharmapada. O Aruda da casa 10 é chamado de Karmapada. Karma significa ação. O Aruda da casa 11 é chamado de Labha Pada. Labha significa ganho. E o Aruda da casa 12 é chamado de Upapada Lagna. Então, Upa significa aquilo que está adjacente. Então, pelo fato de que a casa 12 ela está adjacente à casa 1, é por isso que o Aruda da casa 12 recebe esse nome de Upapada Lagna, porque ele está adjacente à casa 1. E este Aruda da casa 12, ele é utilizado para informar a expressão superior do casamento da pessoa. Eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre o Upapada Lagna, como você o emprega e como que você o interpreta dentro do seu horóscopo numa aula separadamente, tá certo? Então, esses são os 12 Arudas das 12 casas do teu horóscopo. No meu vídeo introdutório sobre o Aruda Lagna, eu explico sobre um conceito chamado de casas derivadas, que é conhecido em sânscrito como Bhavat Bhavan. Então, o conceito de casas derivadas indica que as casas elas têm uma expressão superior. Como, por exemplo, a expressão superior da casa 2 é a casa 3. A expressão superior da casa 3 é a casa 5. Então, a ideia de Bhava Arudas vai operar do mesmo jeito que o conceito de casas derivadas do Bhavat Bhavan opera. Uma outra maneira de interpretar os Bhava Arudas é através de reflexão regular, que é como se fosse um espelho que ele está refletindo a luz que bate num espelho. Então eu vou explicar através desse mapa aqui, como é que você vai calcular os 12 Arudas. Então esse mapa aqui é o meu mapa natal, é o meu mapa divisional 1. Eu vou utilizar o meu mapa natal como exemplo mesmo, porque eu tenho bastante intimidade em trabalhar com ele. Então, vamos começar pelo Aruda da casa 1. Então eu vou utilizar o pincel vermelho para destacar para vocês as nomenclaturas que vocês vão usar. Então, a casa 1 ela é representada pelo Lagna. Lagna significa ascendente. Nós temos aqui, o meu Lagna ele está em caranguejo, em câncer. Então, o regente do signo de câncer é a Lua, que nos mapas védicos, pelo fato de que os programas são na sua maioria em inglês, a Lua é representada pelas letras M-O. M-O de Moon. Então nós temos que, para encontrar o Aruda Lagna, verificar primeiramente o paradeiro do Lagnesha. Eu gostaria de fazer um adendo para vocês em relação aos grahas, porque esse conceito de Bhava Arudas, ele é aplicado única e exclusivamente utilizando os 7 planetas tradicionais, que são os luminares, que são o Sol e a Lua, e as 5 estrelas vagantes, que são Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e o Saturno. Então, os planetas considerados estrelas vagantes, eles vão reger 2 signos e os luminares vão reger apenas um único signo. Então, o planeta, a gente chama ele de planeta, mas ele é na verdade uma estrela fixa. Então, a estrela
Sol rege apenas um único planeta, rege apenas um único signo, que é o Leão. Então, o Sol é um graha completamente masculino. Já a Lua é um graha que rege apenas um único signo também, que é o signo de Câncer. Então, a Lua é considerado o graha mais feminino de todos. Com exceção dos luminares, todos os outros planetas ou estrelas vagantes vão reger 2 signos. Um signo considerado masculino e um outro feminino, ou um signo diurno e outro noturno, como é o caso de Marte. Marte vai reger o Áries e o Escorpião. O Mercúrio rege os Gêmeos e Virgem. O Júpiter rege Sagitário e Peixes. E a Vênus rege o Touro e Libra. E o Saturno rege Capricórnio e Aquário. Então, como vocês podem ver, todas as 5 estrelas vagantes regerão um signo masculino e outro feminino. Na astrologia hindu, não se aplica regência de signos a os nodos da Lua, que são conhecidos como Rahu e Ketu. Rahu é o nó do norte da Lua e Ketu é o nó do sul da Lua. Então, é o planeta Saturno que rege o signo de Aquário e não o Rahu. E é o Marte que rege o signo de Escorpião e não Ketu. Os nodos da Lua, eles não regem signos, eles não são dispositores de casas. A mesma coisa os chamados planetas transpessoais ou geracionais ou transsaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão não regem signos, eles não são dispositores de casas. Então, é o Saturno que rege o signo de Aquário e não Urano. É o Júpiter que rege o signo de Peixes e não Netuno. É Marte que rege o signo de Escorpião e não Plutão. A mesma coisa vai se aplicar para asteroides. Na astrologia hindu não se utiliza asteroides. E tampouco se considera asteroides como sendo regentes de signos. Então, é Júpiter que rege o signo de Sagitário e não o asteroide Quiron. Tá certo? Então, Bhava Arudas é única e exclusivamente aplicável para os 7 planetas tradicionais. Então, esse era o adendo que eu queria fazer. Aí, uma vez que eu fiz esse adendo, aí agora a gente pode continuar a aula. Então, como vocês veem aqui, eu tenho um ascendente em Câncer. Então, o ascendente, ele é a casa 1. Então, o regente da casa 1 é a Lua. A Lua está posicionada no signo de Gêmeos. Então, quando a gente conta a distância do signo de Câncer para o signo de Gêmeos, são exatamente 12 signos de distância. Lembremos que o sentido do mapa do sul da Índia, ele é positivo. Então, a gente conta a partir de Câncer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a Lua está a 12 signos de distância do ascendente. Para calcular o Aruda Lagna ou o Aruda da casa 1, nós precisamos contar 12 signos da posição da Lua. Então, quando nós contamos 12 signos a partir de Gêmeos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o signo de Touro vai ser
o que se chama de Aruda Lagna. O Aruda Lagna, ele vai estar representado pelas iniciais AL. Alguns programas de astrologia podem utilizar as iniciais A1, que também está correto, tá? AL ou A1 continuam corretos. Então, o signo de Touro, ele vai ser o Aruda Lagna no meu horóscopo. E a casa 2? Como é que você faz para calcular o Aruda da casa 2? Vai ser exatamente do mesmo jeito. Aqui na casa 2 nós temos o signo de Leão. Então é o Sol que rege o Leão. Então, onde é que está o Sol posicionado? No signo de Escorpião. Qual é a distância de Leão para Escorpião? 1, 2, 3, 4. São de 4 signos. Então, o Sol está a 4 signos de distância da casa 2. Então, para a gente achar o Aruda da casa 2, a gente precisa contar 4 signos a partir de Escorpião. 1, 2, 3, 4. Então, o Aruda da casa 2, ele vai estar posicionado no signo de Aquário. E ele é representado pela nomenclatura A2. Então, se você viu lá no programa de astrologia, do Jagannatha Hora, essa nomenclatura A2, isso significa que é o Aruda da casa 2 ou Danapada. Dando continuidade, e o Aruda da 3? Aqui nós temos Virgem. Vai ser no mesmo esquema. Então, é Mercúrio que rege o signo de Virgem. E Mercúrio está posicionado em Escorpião. Qual é a distância de Escorpião, de Virgem para Escorpião? 1, 2, 3. Então, novamente, a gente conta 3 posições de Escorpião. 1, 2, 3. Então, o Aruda da casa 3, ele está posicionado em Capricórnio. Então, ele vai ser representado pela nomenclatura A3. É a mesma ideia. Se você entende como você calcula o Aruda Lagna, o Lagna Pada, o cálculo para os demais Arudas dos demais Bhavas, ele vai ser exatamente no mesmo procedimento. A casa 4, nós temos aqui o signo de Libra, e o Libra é regido por Vênus, e Vênus está posicionada no signo de Virgem. Qual é a distância de Libra para Virgem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Vênus está a 12 signos de distância de Libra. Então, a gente conta 12 signos da posição de Virgem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o Aruda da casa 4, ele vai estar posicionado no signo de Leão. Ele vai estar representado pela nomenclatura A4, que é o Aruda da casa 4, ou Matropada. E a casa 5 é regida por Marte, porque nós temos Escorpião aqui, então é o Marte que rege a casa 5. Então, se a gente contar a posição de Escorpião para o Libra, vai ser exatamente de 12 signos. Então, a gente conta novamente 12 posições de Virgem, aí vai terminar na contagem em Virgem, ou melhor, 12 posições de Libra, no final da contagem a gente vai cair no signo de Virgem. Então, o Aruda da casa 5, ele vai estar representado pela nomenclatura A5. E o Aruda da casa 6?
nós temos aqui Sagitário. Qual é a distância de... onde Sagitário é regido por Júpiter. Qual é a distância de Júpiter de Sagitário para Júpiter? A gente precisa primeiramente encontrar o Júpiter. O Júpiter está posicionado em Leão. Então, qual é a distância de Sagitário para Leão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 posições. Então a gente conta novamente 9 posições de Leão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o Aruda da casa 6, ele vai estar posicionado no signo de Áries. Então a nomenclatura é A6. E no caso do Aruda da casa 7, aqui na casa 7, nós temos o signo de Capricórnio. E o Saturno é quem rege o signo de Capricórnio. O Saturno ele está posicionado dentro de Capricórnio, dentro da casa 7. Quando ocorre de o regente de uma casa estar posicionado naquele signo que ele rege, isso significa que a contagem não vai andar, que ela vai permanecer estacionada no mesmo lugar. Então, o Aruda da casa 7, ele vai estar no próprio signo de Capricórnio, que é o que se chama de A7. A nomenclatura é A7, ou Dara Pada, ou Yuvati Pada. Agora a gente vai chegar numa polêmica, porque existem alguns sutras que vão dizer que um Aruda ele nunca pode estar nem na casa 1 e nem na casa 7 da posição daquele signo. E existirão outros astrólogos que eles discordam disso. Então, dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, assim como no Upadesha Sutras, tanto o Parashara quanto o Jaimini, eles fornecem essa exceção. Então, o Parashara diz que quando o Aruda supostamente cai na casa 1 ou na casa 7, o Parashara recomenda que não se considere o Aruda como estando posicionado nem na casa 1 e nem na casa 7 daquele signo, da perspectiva daquele signo em questão. Porque tanto a casa 1 quanto a casa 7 representa os portais onde a alma encarna e desencarna. No caso, a casa 1 representa o lugar onde a alma ou a diva encarna no corpo físico. E a casa 7 representa a morte, a verdadeira casa matadora, marca, que é o lugar onde a alma desencarna do corpo físico. Então, para o Parashara, um Aruda ele não pode estar posicionado dentro da casa 1, nem dentro da casa 7, da posição do signo. E isso são exceções que são endossadas dentro do Jaimini Upadesha Sutras. Só que existe um astrólogo indiano chamado Kotanraju Narayana Rao, que ele é conhecido vulgarmente pelas as iniciais K.N. Rao. Então, o astrólogo K.N. Rao é um importante astrólogo do século XX. Inclusive, dentro do Jagannatha Hora, do programa que eu indico para vocês, se aplica tanto as regras de Jaimini Parashara, quanto também regras estabelecidas pelo K.N. Rao. Então, qual é a importância do K.N. Rao para essa aula? O K.N. Rao vai dizer que essas duas exceções postuladas pelo Jaimini e pelo Parashara, que elas não se aplicam. Então o K.N. Rao vai dizer que o Aruda ele pode sim estar posicionado na casa 1 e na casa 7, ou na casa 7 da posição daquele signo. Só que no caso do Jaimini e do Parashara,
eles vão dizer que isso é uma exceção. Então isso vai gerar uma confusão. O Jaimini e o Parashara recomendam que se conte 10 posições da posição onde o Aruda supostamente estaria. Então como é que funciona isso na prática? Vocês lembram que eu falei que o Aruda da casa 7 está na própria casa 7, porque na casa 7 nós temos o signo de Capricórnio, Saturno rege Capricórnio, então pela contagem não andaria. Então o Aruda, a princípio, fica dentro da casa 7. Aí o Parashara e o Jaimini vão recomendar que se conte 10 signos da posição de Capricórnio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando a gente aplica essa exceção, o Aruda da casa 7, ele vai estar não mais posicionado em Capricórnio, mas sim no signo de Libra. Dentro do programa do Jagannatha Hora, o que é interessante sobre o Jagannatha Hora é que ele vai considerar tanto as regras postuladas pelo Parashara e pelo Jaimini, inclusive essas duas exceções que eu acabei de comentar, e que essas recomendações dos dois astrólogos de que você deve contar 10 posições da casa 7 ou da casa 1 para encontrar o Aruda. Mas também dentro do Jagannatha Hora tem também a exceção. Você pode excluir essas duas exceções, exatamente como o K.N. Rao recomenda. E eu acho que o astrólogo P.V.R. Narasimha Rao, que é o engenheiro que montou o Jagannatha Hora, ele considerou essas exceções por causa da importância do K.N. Rao. Então, se você configurar lá no Jagannatha Hora a exceção, aí a exceção vai ser excluída. Aí o Aruda da casa 7 vai permanecer aqui na casa 7 mesmo. Então vai de cada astrólogo. Tem astrólogos que vão aderir a essas duas exceções postuladas por Parashara e por Jaimini, e vão ter outros astrólogos que não vão aderir, que vão preferir a opinião do K.N. Rao. E qual é a minha opinião pessoal sobre isso? Sobre toda essa polêmica? Como eu já havia comentado no meu vídeo introdutório sobre a Aruda Lagna, eu já opinei lá, mas eu posso repetir aqui. Eu concordo com a opinião do K.N. Rao. Eu concordo que tanto a casa 1 quanto a casa 7 podem sim ser locais para um Aruda estar. Então, quando eu trabalho com Arudas, eu configuro o Jagannatha Hora para ele excluir essas duas exceções postuladas pelo Jaimini e pelo Parashara, tá ok? Para mim, funciona melhor quando se considera a casa 1 e a casa 7 como sendo lugares onde um Aruda pode estar posicionado. Dando continuidade, o Aruda da casa 8, que é o Randrapada. Então, aqui dentro da casa 8 nós temos o signo de Aquário, e o Saturno rege Aquário. Então, o Saturno está a 12 signos de distância de Aquário. Então, para a gente achar o Aruda da casa 8, a gente conta mais 12 posições de Capricórnio. Então, o Aruda da casa 8 vai estar posicionado em Sagitário. Então, a nomenclatura é A8. O Aruda da casa 9. Aqui na 9 nós temos o signo de Peixes, e o Peixes é regido por Júpiter. Então nós contamos as posições. Júpiter está posicionado em Leão. Qual é a distância de Peixes para Leão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente conta mais 6 signos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Aruda da casa 9 vai estar posicionado em Capricórnio. O Aruda da casa 10. Aqui na 10 nós temos o signo de Áries. Então, Marte rege Áries. Marte está posicionado em Libra. Então, a distância de Áries para Libra são de 7 signos.
Então, se a gente contar 7 signos de Libra, na contagem a gente vai terminar em Áries. Então, o Arruda da casa 10, ele vai estar posicionado dentro de Áries, na própria casa 10. O que novamente vai ressuscitar essa polêmica. Porque tanto Jaimini quanto Parashara dizem que o Arruda ele nunca pode estar nem na casa 1, nem na casa 7 da posição do signo, daquele signo em questão. Então, quando a gente exclui a exceção, de acordo com o Ken Rao, o Arruda da 10 ele pode sim estar posicionado na casa 10. E o Arruda da 11. Aqui na 11 nós temos o signo de Touro. Então a gente conta, primeiro a gente localiza o regente de Touro, que é Vênus. Então a Vênus está posicionada em Virgem. Qual é a distância de Touro para Virgem? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente conta mais 5 posições de Virgem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Arruda da casa 11, ou Laba Pada, vai estar posicionado em Sagitário. 1, 2, 3, 4, 5, perdão. Vai estar posicionado em Capricórnio. Que a distância de 5 signos para Virgem é, na verdade, Capricórnio. Foi erro meu. E, por último, mas não menos importante, o Arruda da casa 12, que ele é chamado de Upapada Lagna. Então, o Gêmeos está posicionado na casa 12. Então, é Mercúrio que rege Gêmeos. Mercúrio está posicionado em Escorpião. Então, a gente conta a distância de Gêmeos para Escorpião. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 posições. Então a gente conta mais 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Arruda da casa 12, ele pode estar representado tanto como pelas letras, pelas nomenclatura A12, como ele pode também estar representado pelas iniciais UL, tá? Todas as duas são corretas, depende do programa de astrologia que você esteja usando. O L significa Upapada Lagna. Ele pegou só as iniciais de cada uma das palavras. Então, o U de Upapada e o L de Lagna. Então, nós concluímos o cálculo de todos os Arrudas das 12 casas. Não é tão difícil assim, é só uma questão de prática. Se você entender o conceito de Bhavat Bhavan, casas derivadas, você pode trabalhar com Arrudas facilmente. Então, assim, antes de terminar, eu vou deixar vocês com algumas reflexões que o Parashara dá dentro do Shastra dele. Então, dentro do Shastra dele, o Parashara recomenda que a gente analise a natureza daquele signo que está sediando o Arruda. Então, eu vou dar um exemplo do Upapada Lagna. O Upapada Lagna, ele está posicionado em Áries. Então, dentro da astrologia hindu, os signos eles são separados, a grosso modo, em duas naturezas. Signos que são de natureza benéfica e maléfica. Mas, assim, signos maléficos não significam que eles sejam maus. Significa que eles fazem as coisas de uma maneira mais austera. Então, essa divisão dos signos, ela é derivada de uma divisão dos grahas, porque os grahas eles são também agrupados em planetas benéficos e maléficos naturais. Então, quais são os maléficos naturais? Os maléficos naturais são o Sol,
o Marte e o Saturno. E os benéficos naturais são a Lua, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Então, quando a gente aplica essa divisão aos signos, então os signos que são regidos por planetas maléficos, eles também vão ser maléficos. Então, se o Sol é maléfico, o signo de Leão também é maléfico. Se Marte é maléfico, os signos regidos por Marte, que são Áries e Escorpião, também vão ser maléficos. Se Saturno é maléfico, então os signos regidos por Saturno, que são Capricórnio e Aquário, também vão ser maléficos. E no caso dos benéficos, a Lua, por ser benéfica, a Lua rege Câncer, então o signo de Câncer ele também é benéfico. E o Mercúrio, por ser benéfico, rege Gêmeos e Virgem, que também serão benéficos. A Vênus é benéfica, ela rege Touro e Libra, então esses signos também são benéficos. E o Júpiter é benéfico, então ele vai reger Sagitário e Peixes. Então Sagitário e Peixes também são benéficos. É assim como se categoriza signos benéficos e maléficos. Então, o Parashara diz que quando um Aruda está posicionado num signo maléfico, isso significa que a expressão superior dos assuntos que aquele Aruda representa pela casa que ele rege, significa que a expressão superior daqueles assuntos vai ser austera. Então, aqui eu tenho o Upapada Lagna, que é o Aruda da casa 12, posicionado em Áries. Áries é um signo maléfico. Então, a expressão superior da casa 12 representa o Aruda da casa 12, que é o Aruda que representa o casamento. Então, o Upapada Lagna dá algumas implicações de como vai ser a natureza daquele cônjuge. Um outro exemplo. Vocês viram aqui que eu tenho o Aruda Lagna, que é o Aruda da casa 1, posicionado em Touro. Touro é um signo benéfico, porque ele é regido por Vênus, que é benéfica. Então, a expressão superior da minha identidade, que é o que a casa 1 representa, a identidade, ela vai ser benéfica, porque os signos benéficos eles fazem as coisas de maneira mais dócil, de maneira mais pacífica, cordial, benevolente, cooperativa. E os signos maléficos não, eles são mais austeros, são mais ásperos, fazem as coisas com mais atrito, com mais dificuldade. É isso o que a divisão de benéfico e maléfico significa. Uma outra reflexão que o Parashara nos fornece é analisar se há planetas maléficos dentro daquele Aruda. Então, os planetas maléficos, eles são chamados de papagrahas, planetas que causam pecado. E os planetas benéficos são chamados de Shubha grahas ou Saumya grahas. Então, vamos usar como exemplo o Aruda da casa 4. O Aruda da casa 4 é a expressão superior da minha mãe. O Aruda da casa 4, ele está posicionado em Leão, que é um signo maléfico, então fala sobre austeridade. Uma mãe que ela tem uma expressão austera. Mas o Júpiter ocupa o signo de Leão. Então, o Júpiter é um Saumya graha, é um Shubha graha, é um planeta benéfico. Então, por nós termos um planeta benéfico fazendo conjunção com o Aruda da casa 4, isso significa que a mãe vai ter uma expressão benevolente por causa da influência do Júpiter.
Então, o que o Parashara está dizendo é que você deve verificar se há planetas que estão fazendo conjunção com os Arudas e qual é a natureza desse planeta. Olha esse exemplo aqui, ele é bem interessante, porque nós temos o Aruda da casa 3, o Aruda da casa 9, o Aruda da casa 7 e o Aruda da casa 11, todos posicionados no signo de Capricórnio, que, como vocês viram, é um signo maléfico. E esses Arudas estão fazendo conjunção com o Saturno, que ele é considerado o planeta mais maléfico de todos. E a malignidade de Saturno é lenta, inclusive. É o Shanaischara, é aquele que se move lentamente. Então, esses Arudas aqui, eles vão ter uma expressão superior muito mais austera do que o Aruda da casa 4, porque o Aruda da casa 4, embora ele esteja num signo maléfico, mas ele está fazendo conjunção com um planeta benéfico, e já esses Arudas aqui não, eles estão em signo maléfico e fazendo conjunção com um maléfico. Então, eles são muito mais, a expressão desses Arudas é muito mais austera do que do Aruda da casa 4. E nesse caso aqui, é o Aruda da casa 5. O Aruda da casa 5 está em Virgem, que é um signo benéfico, fazendo conjunção com Vênus, que é um planeta benéfico. Então, a expressão do Aruda da casa 5 ela vai ser muito mais dócil, vai ser muito mais gentil, vai ser muito mais meiga do que esse daqui, do que esse daqui. Uma outra reflexão que o Parashara nos fornece é analisar o regente do Aruda. Então, o Aruda Lagna é o Aruda da casa 1. Ele está posicionado em Touro. Então, nós temos que buscar o paradeiro do Aruda Lagnesha. É assim como ele é chamado. Porque quando você calcula o Aruda Lagna, vocês lembram que eu expliquei que o Aruda Lagna ele opera como se fosse um ascendente alternativo? Então você pode suspender o Jamna Lagna, o Lagna de nascimento, e considerar por um instante o Aruda Lagna como sendo seu ascendente. Então o Aruda Lagnesha vai ser Vênus para o ascendente em Touro. Se para o ascendente em Câncer o Lagnesha é a Lua, para o Aruda Lagna, o Aruda Lagnesha vai ser Vênus. Então, o Parashara recomenda que você analise o estado cósmico do Aruda Lagnesha. Nesse caso aqui, a minha Vênus ela está debilitada. Então, o planeta está desconfortável por signo. Você deve verificar também qual é a casa que o Aruda Lagnesha ocupa, porque 5 posições de Touro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Aruda Lagnesha, ele está posicionado na 5ª casa de Touro. Então, o Parashara diz que quando um planeta está posicionado numa casa 5, a casa 5 ela pertence ao grupo das casas consideradas as mais benéficas de todas, são as casas triconas. Então é considerado bom quando você tem um Aruda Lagnesha posicionado na casa 5, numa tricona. O Parashara também elogia as casas Kendras, que são as chamadas casas angulares, que são a casa 1, 4, 7 e 10. Então, quando o Aruda Lagnesha está posicionado numa Kendra, o Parashara diz que isso é auspicioso, porque as casas Kendras, elas são chamadas de Vishnusthanas, são as casas que representam os pilares de força do Aruda Lagna. E as casas triconas são chamadas de Lakshmisthanas, são as casas que sustentam as fortunas do Aruda Lagna.
Agora, o Parashara fala que quando o Aruda Lagnesha está posicionado numa casa maléfica, uma casa de sofrimento, como que se eu chamar de casas dustanas, como é o caso da casa 6, da 8 ou da 12, que isso não é auspicioso. Porque essas casas, elas trazem fraquezas, trazem sofrimento, bloqueios, vícios para o Aruda Lagna, para a expressão superior da identidade da pessoa. Então, a identidade social dessa pessoa, ela vai ser conhecida por ser uma pessoa que tem fraquezas. É isso que o Aruda Lagnesha significa quando ele está posicionado numa dustana. Uma outra coisa que o Parashara também recomenda é você considerar pelo próprio Jamna Lagna. Então vocês lembram que o meu Lagna é em Câncer. Então o Parashara fala para a gente analisar qual é a casa que o Aruda Lagna está posicionado. Então Touro ocupa a casa 11. A casa 11 é considerada uma casa de pecado. É considerada como se fosse um Papa Bhava. Mais especificamente, uma casa Trishadya, que é uma casa de pecado. As casas de pecado são a casa 3, 6 e 11. Então, a casa 6, ela opera tanto como uma casa dustana, como uma casa Trishadya. A casa 3, 6 e 11 são regidas por Brahma, pelo Deva Brahma, da criação. Elas representam a nossa necessidade de encarnar no plano material e buscar os desejos. Então, as casas que regem o desejo são a casa 3 e a casa 11. Então, casas camas, que representam a busca pelos desejos materiais. E a casa 6, ela não é uma casa de desejo, mas é uma casa de fraquezas e de vícios. Então, o Parashara diz que quando o Aruda Lagna ele está posicionado numa casa Trishadya, que a pessoa deve tomar cuidado sobre como ela busca os seus desejos e como saciar desejos materiais, porque aquilo pode levá-la a cometer pecados, a cometer erros e a destruir a sua imagem no mundo, tá certo? Uma outra coisa que o Parashara recomenda que se verifique é o próprio Aruda Lagna, quando ele está, o Aruda Lagnesha, quando ele está posicionado com planetas maléficos. Aqui nesse meu mapa eu não consegui identificar nenhum Aruda quando ele está posicionado. O Aruda Lagnesha ele não está posicionado com maléficos, porque como eu mostrei para vocês, o meu Aruda Lagnesha é Vênus, é o regente de Touro. A Vênus ela não está fazendo nenhuma conjunção com nenhum maléfico. Mas assim, se você montou o seu Aruda Lagna e o seu Aruda Lagnesha está posicionado numa conjunção com planetas maléficos, o Parashara diz que isso é negativo para a expressão superior do Aruda Lagna. E se o Aruda Lagnesha estiver fazendo conjunção com planetas benéficos, que isso é considerado mais positivo para a expressão do Aruda Lagna. Você também deve verificar, pela perspectiva do Aruda Lagna, assim como de todos os Arudas, qual é a posição que os Arudas caem nas casas. Porque se a gente considerar o Aruda Lagna como sendo a própria casa 1, então a gente vai ter uma tabulação específica na perspectiva do Aruda Lagna. Então, esse Aruda Lagna, o Aruda da casa 4, ele está posicionado na casa 4, que é uma casa Kendra. É considerado positivo. O Aruda da casa 5, ele está posicionado numa casa 5. É considerado positivo.
No caso, o Aruda da casa 8, ele está posicionado na casa 8. O Parashara diz que quando a casa 8 é uma dustana, como eu comentei, quando há um Aruda posicionado dentro de uma dustana, que isso é considerado desafiador para aquele Aruda. O Aruda da casa 8 representa a nossa capacidade de superar vícios e fraquezas. Então, quando ele está posicionado na casa 8 pelo Aruda Lagna, isso indica que é um duplo desafio para superar fraquezas. Aqui em Capricórnio é a casa 9, pelo Aruda Lagna. Então nós temos vários Arudas posicionados dentro da casa 9, que é uma tricona, é considerado positivo. Aquário fica assim na casa 10, então nós temos o Aruda da 2 na casa 10. Peixes é a casa 11 e Áries é a casa 12 do Aruda Lagna. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos 3 Arudas posicionados na casa 12 do Aruda Lagna. Então o Parashara pede para a gente ter uma particular atenção com Arudas posicionados dentro da casa 11 e da casa 12, porque quando há um Aruda dentro da casa 11, significa que a pessoa vai ter muitos ganhos. Até mesmo planetas dentro da casa 11 do Aruda Lagna indicam muitos ganhos na vida daquela pessoa. E quando há Arudas posicionados na casa 12 do Aruda Lagna, isso significa que aqueles Arudas eles vão ser fontes de perdas na vida daquela pessoa. E também planetas posicionados dentro da casa 12, pela perspectiva do Aruda Lagna. O Parashara diz que aqueles planetas eles vão ser uma espécie de fontes de perdas na vida da pessoa, tá certo? Então, eu acredito que eu cumpri o meu objetivo, que era ensinar para vocês a como calcular os Arudas das 12 casas do horóscopo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!